Quarta-feira, Caminhos da Produção Orgânica, é pauta de entrevista do Jornal 100 desta quinta-feira. Aqui nos estúdios, nossos entrevistados são Jairo Martins de Quadros, é gerente regional de extensão rural do IDR Paraná. Bom dia. Bom dia, satisfação Luiz Cid Sauer. Bom dia a todos os ouvintes da Musical FM, satisfação estar com vocês. Rosana Araújo de Sá Ribeiro, promotora de justiça, coordenadora do Grupo de Atuação Especial em Meio Ambiente, Habitação e Urbanismo. Bom dia, prazer estar aqui. Bom dia a todos, bom dia nossos companheiros aqui de rádio musical. Vamos explorar a importância do evento, destacando aspectos técnicos, impactos ambientais, políticas públicas, incentivos também para esse setor. O evento, Jairo Martins, qual a importância, a principal proposta da quarta-feira, Caminhos da Produção Orgânica, a importância desse evento para a região? Senhores, os caminhos da produção orgânica, eles nasceram da demanda crescente que a gente tem na produção de alimentos seguros, alimentos de qualidade. E aí, assim, o Ministério Público e o IDR começaram a fazer a feira, principalmente as 3 primeiras edições em praça pública, e para dar o encaminhamento necessário, a partir desse ano a gente levou para dentro da Faculdade Integrado. Lá a gente tem mais espaço, mais estrutura, mais pessoas pensando nisso e podendo encampar essa demanda. Então o diferencial é que acontecia em outro local. Acontecia em praça pública, na Praça São José, a partir desse ano está acontecendo junto com a exposição agropecuária que é realizada pelo IDR e pelo Integrado. Daqui a pouco vamos falar data, vamos falar também sobre esse espaço. Promotora Rosana, como a feira pode contribuir para ampliar o conhecimento do consumidor sobre alimentos orgânicos e sua vantagem? Como o Ministério Público? Na realidade, o Caminhos da Produção Orgânica, com 4ª edição, e como bem disse o Jairo, ele iniciou-se para dar visibilidade, apresentar para a sociedade, né, somado a uma questão de educação ambiental, o caminho, né, para se produzir um alimento. Então, lá vai haver a extensão rural, vai estar presente a ciência, vai estar presente onde existe a extensão, onde existe o dinheiro para o produtor que ele necessita. Se nós não tivermos políticas públicas fortes de Estado, se não tivermos visibilidade dessa questão, nós não vamos produzir alimentos saudáveis. Nossa merenda escolar tem que até 2030 tem que ser 100% orgânico. Então é inviável se o Estado do Paraná não continuar fomentando essa questão da produção desses alimentos orgânicos. Vamos falar de que forma que essa produção orgânica pode ser um fator de desenvolvimento sustentável para pequenos, médios produtores. Sim, né? Na verdade a produção orgânica, o Caminhos veio nesse sentido, para apresentar aos pequenos agricultores, que estão falando de economia familiar, o pequeno agricultor, não estamos falando de grandes proprietários, a esses pequenos agricultores que à época eram atingidos, né, foi uma proposta de trabalho também do MP das Cortinas Verdes, o que produzir uma área sem utilização de agrotóxicos. Então, essa foi a proposta. Produzir alimentos orgânicos. Mas como produzir? Né? Porque você tem um período de transição, você tem que assegurar ao agricultor, ao pequeno agricultor, que a gente está falando, que atravessa inúmeras dificuldades, como é que ele vai sobreviver nesse período, como é que ele vai efetivamente produzir alimentos, né? Se não houver uma extensão rural, se não houver incentivo financeiro do Estado. Então, continua sendo, né, Jairo, esse objetivo de apresentar a esses interessados em produzir algo que já estão em transição e a própria sociedade, né, aos alunos, por isso que vão estar presentes cerca de 800 alunos da rede pública, inclusive de colégios de distritos da região, colégios agrícolas, justamente para conhecer todo esse mecanismo, esse caminho que se faz para produzir um alimento saudável. É uma trajetória, realmente, por isso que é o nome, Caminhos, porque nós estamos falando de um setor que tem maior representatividade política nesse país, e trazer essas iniciativas que falam em sustentabilidade, em promoção de um meio ambiente mais saudável. Jairo Martins, como que o IDR Paraná ele tem apoiado os produtores na transição para a produção orgânica? Há incentivos ou programas específicos? Luiz, veja bem, a região de Campo Mourão ela tem um mar de soja, nós temos aí mais de 700 mil hectares de soja plantado. Então não é a ideia do programa de que se pare de plantar soja. As commodities elas são importantes. Só que nós temos que lembrar que na região da FAMCAM nós temos praticamente 13 mil agricultores familiares que precisam de agregação de valor e renda. Só Campo Mourão nós temos praticamente 20 mil pessoas que precisam de comer todo dia
nas entidades assistenciais, nas escolas, e precisam dos produtos que vêm da agricultura familiar. Eles merecem, eles precisam de comida de qualidade. Então, os caminhos da produção, eles mostram justamente isso, uma alternativa de renda. E nós temos também um compromisso de até 2030, 100% da merenda escolar ser orgânica. E esse é um convênio, é um compromisso do governo do estado com o Ministério Público. E é o que a gente está perseguindo. Principais desafios enfrentados pelos produtores que desejam obter essa certificação orgânica? Nós ainda temos um pouco de dificuldade com insumos, né? Não é tipo agricultura convencional. A gente ainda tem dificuldade com a questão de assistência técnica. Para se ter uma ideia, o estado do Paraná são 300 mil agricultores familiares. O governo do estado, através do IDR, a gente atende a metade disso, 150 mil. Então nós temos a pretensão de ter mais parceiros, cooperativas, o próprio Senar na capacitação dos produtores, para que esses parceiros consigam auxiliar a chegar as informações, chegar a assistência, chegar insumos na mão desses produtores para que possam produzir. Nós falávamos aqui um pouco antes de iniciar a entrevista da Coafcan. Ela é uma cooperativa, faturou 2 milhões e 500, vai ter assembleia 2 milhões e 500 no ano passado. É um incentivo que fortalece a rede dessa produção. Promotora Rosana Araújo, qual o papel do Ministério Público na fiscalização e incentivo da produção sustentável orgânica, quesitos de produção, certificação, comercialização desses produtos? Na realidade, você já comentou bem. O papel do Ministério Público, qual é? Por que o Ministério Público se envolveu nessa questão? Né? Eu falei o histórico da cortina verde, a época o pessoal reclamava, doutor, não posso produzir, como vou produzir? Vamos viabilizar produtos orgânicos, né? Para que haja produção. Então, o papel do Ministério Público é instar os poderes públicos, a sociedade, no caso aqui, as políticas públicas de Estado, de município, né? O município tem que apoiar, o Estado tem que ter políticas públicas, tem, o governo federal tem que ter. E esse tem que ter não fica só no papel, né? Porque as cooperativas têm um papel extremamente importante, como você bem relatou, né? Nós visitamos, eu, o Jair e o Ricardo, que é nosso engenheiro agrônomo do Ministério Público, nosso apoio, todas as cooperativas da regional do Gaema Campo Mourão. Regional Gaema Campo Mourão, a região de Campo Mourão tem esse diferencial. Nós já temos um plano de ação que foi solicitado pelo Ministério Público ao IDR para que justamente possamos, né, traçar propostas e ações. Claro que essas ações precisam, é imprescindível a participação efetiva dessas cooperativas, né? Nós não temos uma varinha mágica, eu costumo dizer, né? Por isso que a gente faz parcerias. Então, a função do MP é esse, mobilizar e instar que os outros poderes se organizem e implantem essas políticas públicas. Existem essas políticas públicas ou legislações já que garantem esse maior apoio à produção orgânica? O Ministério Público tem essa atuação permanente? Sim, o Ministério Público, nosso aqui, que é nosso foco, que a nossa região tem esse perfil, a gente constantemente, não só caminhos da produção orgânica, mas a gente tem uma série de ações voltadas à sustentabilidade ambiental e de apoio, né, com esse pequeno agricultor em especial. Jairo, existe um crescimento da produção orgânica na região de Campo Mourão? O IDR tem acompanhado essa evolução? Como está? Se a gente analisar o consumo das escolas da região, a demanda para nós, Luiz, teria que ter mais ou menos 600 produtores produzindo produtos orgânicos na região. 600. Nas visitas que a gente teve nas cooperativas, nós notamos que a gente deve estar aí próximo de 50 a 60. Isso é 10% do que precisa. E 2030, se a gente piscar demorado, já chegou, né? Essas propriedades são pequenas? Todas pequenas propriedades. O governo do estado do Paraná... Qual o perfil desses produtores que mais aderem à agricultura orgânica e quais culturas se destaca? Hortifrutigranjeiro é a base. Hortaliças, frutas principalmente. E o destino disso para principalmente a agricultura familiar, encaminhando via merenda escolar para as escolas, para chegar alimento de qualidade para as nossas crianças. Como que ela chega lá? O governo do estado tem os programas, o PNAE, o PA, tem os programas de aquisição para merenda escolar. Então as nutricionistas nossas fazem o cardápio, isso se torna um plano de compra, e aí compra da Coafcan, compra da Campar, das várias cooperativas da região. O nosso incentivo para as cooperativas, o governo paga em torno de 30% a mais quando o produto é orgânico. Na lista de compra, quando a gente abre o edital, tem diferencial. Quanto mais produto orgânico a cooperativa tem, mais ponto ela tem para ganhar o edital. Quanto mais mulheres estiverem associadas na cooperativa, também conta ponto.
que nós temos que dar renda não é só para o agricultor, mas para a mulher rural e para o filho do agricultor também, para permanecer na propriedade. Políticas interessantíssimas. Promotora Rosana Araújo. Eu queria fazer uma pergunta, Donizete. Quem for na feira, o Caminhos da Produção Orgânica, vai encontrar o quê? A Feira da Produção Orgânica, ela sempre se pautou, Cid, com justamente o caminho. Então ele vai chegar, vai ver informações da assistência, vai ver informações dos produtos que ele usa na agricultura orgânica, vai ter contato com os agentes financeiros que financiam a atividade. Então ele vai passar, o caminho é isso. O que o produtor tem que fazer até comercializar a produção orgânica. Então nós temos no final, inclusive, as cooperativas conosco no evento. A senhora acredita que a sociedade está mais consciente sobre a importância da produção orgânica para a saúde, para o meio ambiente? Essa amendoara pouco, né? Pouco. Porque eu acho que, por hora, se a gente for no mercado, o alimento está extremamente caro, qualquer tipo de alimento, que é o orgânico. Então a gente tem pouca produção, preços elevados, né? Comer saudável, eu duvido qualquer produtor que aplique indevidamente agrotóxico, existe muito, infelizmente, nos 2 anos são todos têm. Provavelmente, se ele puder, ele vai comprar um alimento saudável, né? Ninguém quer alimento com veneno na mesa. Essa que é a situação. Vencemos nosso horário. Promotora de Justiça, Rosana Araújo de Sá Ribeiro, coordenadora do Grupo de Atuação Especializada do Meio Ambiente, Habitação e Urbanismo. Obrigado por suas informações. Para finalizar, então, a prioridade então, da rede pública nesses produtos que têm essa garantia, né? Segurança alimentar. Certificado de orgânico. Essa é a prioridade. Tem certificado de orgânico que concede ao Estado, né? Secretaria de Agricultura. Obrigado pela... Eu que agradeço. E aguardamos a todos, né? Exatamente. Jair Martins de Quadros, gerente regional de extensão do IDR Paraná. Agradecimentos. Fala que o espaço é para reforçar o convite e falar do evento. Luiz e Cid, é uma satisfação estar aqui com vocês, reforçando o convite para todos vocês estarem conosco e também todo o pessoal da região da Concã e fora dela. Nós temos a grata satisfação de ter mais de 70 municípios já confirmado presença conosco. Aonde? Na Feira dos Caminhos da Produção Orgânica, que vai estar fazendo parte da exposição agropecuária, da Feira Agropecuária, que é realizada pelo IDR pelo Integrado, dia 28 e 29, no campus, na saída para Piabiru. Começa amanhã. Começa amanhã, estão todos convidados. Obrigado pela presença, pelas informações também. Grande abraço a todos, que tenhamos um bom dia.